Meu nome é Alexandre Algrante e hoje nós temos o grande prazer de receber aqui o Luiz Fernando Cisne, CTO da Digital Tecnologia de... Olá, seja bem-vindo ao Dealer Tech Talks, o programa de entrevista com profissionais do segmento de soluções audiovisuais. Meu nome é Alexandre Algrante e hoje eu tenho o grande prazer de estar entrevistando aqui o Luiz Fernando Cisne, que é o CTO da Digital Tecnologia de Áudio e Vídeo. Tudo bem, Luiz? Graças a Deus. Vamos começar com dizer que é uma honra estar aqui nesse primeiro episódio da série. Tá tudo bem, graças a Deus. Muito bom, é um prazer muito grande para a gente também aqui. E eu queria, Luiz, começar a nossa conversa aqui, que você falasse um pouquinho da sua formação para a gente. Minha formação. Eu me formei em engenharia, especialização em telecomunicações, depois fiz administração de empresas, na sequência um mestrado de acústica e um doutorado de física. E eu acho que mais do que isso tudo, eu aprendi com inúmeros cursos que eu fiz ao longo de toda a minha vida e continuo fazendo, um deles de engenharia de áudio, especificamente, e creio que a gente não pode parar de estudar. Então, minha formação, eu diria que não está completa. Só vai estar completa o dia que eu for. Acho que a gente hoje não pode parar de estudar, nem um dia sequer. Com certeza mesmo. E eu queria que você dissesse para a gente, Luiz, desde quando você trabalha com soluções audiovisuais? Desde o comecinho da década de 50. Um amigo meu, o pai dele era radioamador, PY2CK, o nome dele era Jaime Freixo, e eu não vou dizer que trabalhava, eu enchia o saco dele, porque ele tinha lá os valvulados que eu adorava e eu queria mexer. Acabei fazendo um curso por correspondência para poder ajudar e ele, não casualmente, era dono de uma cadeia de cinema. E coisa que ele fazia eram os valvulados para cinema, as caixas acústicas, e eu acabei, de certa forma, participando da sonorização dos cinemas, que nessa ocasião, para quem não sabe, começo da década de 50 era mono, ainda assim se usavam várias caixas. Então minha atividade começou por aí e eu comecei a montar valvulados para vender, e o produto da venda imediatamente eu transformava em vinil. Primeiro os 78 e depois os LPs. Interessante. Quer dizer, o cinema era todo em mono e valvulado, então. Era valvulado. E, para quem sabe, nessa ocasião, os valvulados tinham, quando muito, 10 watts de potência. Então, você precisava ter caixas absolutamente eficientes, tudo 102, 105 decibéis para cada watt elétrico, senão você não conseguia sonorizar. E os cinemas eram grandes. Tipicamente, um cinema era para 1.500, 2.000 pessoas. Não tinham microcinemas, ou tinham, mas eram muito poucos. Então, tinha que fazer das tripas coração para sonorizar aquilo. Muito bom, muito interessante. Qual foi o projeto mais complexo que você já executou? O que realmente foi um desafio para você? Olha, foram alguns, né? Por exemplo, um deles foi o dos Jogos Pan-Americanos, que nós tivemos que fazer mais de 1.000 projetos para mais de 100 venues que existiam. Mas isso era um trabalho, digamos assim, muito massivo, mas eu não diria que foi o mais complexo. Eu colocaria o mais difícil foi a sonorização do Carnaval no Rio de Janeiro, no Sambódromo, porque a tecnologia, na época, ela não estava à altura do que era preciso fazer. Por exemplo, todo mundo sabe que um dos aspectos mais importantes em qualquer tipo de carnaval de rua são os atrasos. E naquela ocasião não existia atraso, a gente tinha que fazer das tripas coração. Os sistemas de atraso eram rudimentares, existiam sistemas como Bucket Brigade, existiam sistemas que eram baseados em circuitação
RC e coisas do gênero. Então era tudo muito, muito, muito difícil. Não tinha GPS para a gente saber onde estava o carro de som, começava e terminava a bateria, isso era feito visualmente. E, além de tudo, tinha um aspecto de expectativa, porque tanto a Liesa quanto a Globo, encomendando um projeto, eles levaram as expectativas para as alturas, e nós tivemos que responder por isso. O projeto, quando ficou pronto, eu fiz uma palestra na ESA em Nova York, que era uma coisa tipo tira-teima, onde foram os técnicos da Globo, e graças a Deus o pessoal de lá, consultores altamente especializados, como Donald Davis, David Klepper e outros tantos, acharam que o projeto estava muito legal. E graças a Deus funcionou bem. Agora, foram 2 anos e meio de trabalho intensivo, especialmente na parte de preparação e de indagação para as pessoas que participavam, criticando o áudio e etc. Interessante, muito interessante. E falando em tecnologia, Luiz, em termos de áudio, né, qual foi a tecnologia, aliás, qual é a tecnologia mais disruptiva que você presenciou nesses anos todos trabalhando? O que você acha realmente que hoje, qual tecnologia de áudio tem o maior impacto hoje, né, no Bom, Pro AV? Eu acredito, Ale, que a gente precisaria separar um pouco as coisas, mas deixa eu falar de sistema de reforço de som de grandes ambientes, que eu acho que tem um impacto maior em shows, espetáculos, sonorização de igrejas e de grandes ambientes de uma forma geral. Eu acho que tudo, ou quase tudo, se concentra nas caixas acústicas, com os DSPs que elas usam, na possibilidade de programação, e para mim o grande artífice disso tudo é a parte de FIR, porque a gente consegue efeitos que a gente não conseguia no passado em todos os sentidos. Toda a parte de processamento de áudio ficou muito mais simples, muito mais localizada, com possibilidade de alterações dinâmicas em função do que acontece, e isso veio a facilitar muito, tanto na parte de controle de diretividade das caixas, dos arrays, dos clusters de forma geral, como também da parte de crossover, que eu acho fundamental. Nós sempre tivemos muito problemas de lóbulos laterais, traseiros, por injunção de respostas de falantes que, digamos assim, tinham um overlap numa parte muito grande da resposta, e hoje não tem overlap nenhum, overlap zero. Então você consegue infinitos decibéis por oitava num corte de subwoofer para woofer, de woofer para médio, assim por diante, com um resultado fantástico. Isso não está muito difundido ainda, mas eu acho que o caminho é esse, e esse é o breakthrough de toda a coisa, para a gente não falar da mesmice do digital. Ok. E com relação ao vídeo, o que você vê assim de tecnologia realmente disruptiva em vídeo? Bom, o vídeo é um pouco problemático quando a gente fala de... É como o som, a gente não pode falar de som sem falar de acústica. Sim. Nem pode falar de vídeo sem falar de iluminação, de tela e das outras coisas. Voltando para os ambientes, cinema, por exemplo, e auditórios, uma das coisas que eu vejo assim com mais frequência não é o vídeo propriamente, é a parte de geometria da sala. Você senta atrás de alguém e não consegue ver o vídeo, e você interpor as filas para você ver entre as pessoas, isso dá certo até um ponto, depois você não consegue mais. Então você teria que melhorar um pouco as alturas dos degraus para tornar aquilo mais visível. Acho que a gente atingiu na parte tecnológica praticamente a capacidade a resolução da vista humana. Não adianta você evoluir para 100K. Eu acho que 4K já está para lá de bom. O áudio está acompanhando isso.
De qualquer maneira, eu acho que essa parte acessória de iluminação e principalmente as telas não estão à altura do vídeo. Principalmente quando você fala em sistemas corporativos, que as telas são eletrorretráteis, uma tela eletrorretrátil, mesmo tensionada, ainda deixa muito a desejar. Você consegue ver as marcas da tela enrolada quando ela é desenrolada. E isso faz uma diferença grande no vídeo. Então, acho que ainda existe uma parte, por exemplo, você comparar uma tela de tecido com uma tela de vidro, com lentes feitas da maneira correta, tem uma diferença grande, evidentemente. Então, acho que o vídeo está mais para os acessórios do que propriamente a tecnologia de vídeo, com uma exceção que para a parte corporativa é o HDMI. Eu acho que o HDMI é uma ferramenta de dois gumes, é uma coisa muito boa, ao mesmo tempo muito ruim, muito vulnerável em alguns pontos. E o que a gente vê com frequência é gente se queixando que o HDMI não funcionou aqui, não funcionou lá. Existe o HDMI, para quem não sabe, é a junção de umas 20 tecnologias diferentes que foram compactadas numa coisa só. Pessoalmente, eu acho que o ponto mais fraco é o conectorzinho com seus 19 contatos. É bravo aquilo. Com certeza, com certeza. Eu queria entrar agora numa... Eu não quero entrar numa polêmica, mas fazer uma pergunta importante. Nos mercados mais desenvolvidos de soluções audiovisuais, é muito comum o cliente comprar um projeto, né? A gente sabe que, por exemplo, lá fora, se contrata um consultor, esse consultor ele vai estudar as necessidades, vai fazer um projeto, e em cima desse projeto geralmente costuma ser licitado tomada de preços, etc., né? E da mesma forma como quando a gente vai construir uma casa, a gente não vai na loja de material de construção e pede, então, 10 sacos de cimento, 50 quilos de aço e 100 metros de tubo. A gente geralmente contrata um arquiteto, um engenheiro para projetar a casa da gente, né? Então, eu queria perguntar para você, Luiz, qual que é a importância que você vê num projeto de audiovisual, de uma solução audiovisual? Qual que é a importância? Eu acho que é tão importante como o oxigênio que a gente respira. Eu acho que uma empreitada na área de áudio e vídeo profissional. E quando eu falo profissional, eu me refiro inclusive a um home theater. Porque um profissional que recebe para prestar um serviço, ele tem que prestar um serviço profissional, ainda que seja de uso residencial. E o projeto é o planejamento disso tudo, a inteligência de toda essa coisa. É como isso tudo vai ser organizado para você não ter problemas. E eu não estou me referindo ao áudio e o vídeo. Eu estou me referindo a tudo. Aqui entra o visual. É muito importante, não é só para o home theater. Quando você faz um auditório, esse auditório precisa ficar muito bom, especialmente se o cliente é um cliente exigente. Por exemplo, nós fizemos o auditório completo da diretoria executiva do Bradesco. Eu não podia me dar o luxo de eu fazer aquilo, eu tive que pedir para o banco contratar uma arquiteta para trabalhar comigo, que é a Cecília Pastore. Até hoje a gente trabalha em algumas coisas. Eu acho que é fundamental. Mas também energia. O projeto tem que prever uma energia adequada. Você não pode montar um sistema de reforço de 100 mil watts e depois vamos ligar na tomada. Não é assim que faz. E como é que você faz com a infraestrutura de tubulação, a rede? Não adianta fazer uma eletrocalha em cima e vão passar o cabo de microfone, de força, de não pode ser assim. A infraestrutura, esses eletrodutos, eles são mais do que um berço para o cabo. Aquilo tem que ser uma blindagem eletromagnética, portanto, tudo tem que ser aterrado. Não pode fazer um sistema técnico de um certo porte com uma infraestrutura de elétrica com um plastiquinho corrugado, sem saber se você precisa de meia polegada, de 1 ou de 4 ou mais polegadas. Então, o projeto é fundamental. Na minha experiência, quando não há o projeto, o cliente sempre gasta mais e termina com um produto bem aquém
do que poderia se tivesse feito o projeto. É ilusão achar que se gasta com o projeto, você economiza e muito com o projeto. Às vezes você joga metade do que gastou fora só porque não pagou um pouquinho, 3, 4, 5% de projeto. Então tá bom. Então sem projeto, Não é o meu, complicado. eu não seguiria. Se alguém me dissesse, faça isso sem projeto, nem que eu dissesse para a pessoa por sua conta e risco, eu prefiro dizer, procura um outro profissional que se adeque a isso, não é o meu caminho, com certeza. Muito bom, isso é importante então. Então, vamos sempre levar em consideração a questão da elaboração de um projeto antes da gente especificar equipamento, ir para o campo, etc e tal. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, Luiz, é o seguinte: o que você recomenda para quem está dando os primeiros passos nas soluções audiovisuais? Deixa eu só voltar um pouquinho para a parte de projeto para esclarecer um ponto. Existem vários tipos de projeto. Por exemplo, um estudozinho simples pode dizer se esse é o caminho ou não. Uhum, Um projeto básico é uma coisa elementar. uhum, Depois você tem um projeto mesmo e tem, numa etapa final, um projeto executivo. Então você nem deve cobrar de um cliente um projeto executivo numa etapa que ele não sabe quanto pode gastar. É melhor você caminhar aos passos. Então, isso é respeitar o cliente no sentido de não jogar fora o dinheiro dele, ok? Então, é só essa questão. Agora, quando alguém diz, eu tenho uma igreja, por exemplo, eu tenho uma igreja e eu preciso de iluminação cênica, de iluminação de serviço, de reforço de som, eu vou ter várias bandas tocando, eu quero um visual legal, eu preciso de acústica aqui, porque eu ouvi em outras igrejas e não é inteligível, me disseram que é por causa da acústica, os bancos, eu quero um layout, eu preciso de comunicação, então um intercom, eu tenho algumas salas aqui. Tudo isso vai fechar num projeto e o cliente pode dizer, não, eu quero fazer, eu quero executar. Então vamos criar uma campanha aqui. Sem projeto, o desastre é certo. Ok, Ok? eu Sem subscrevo. projeto, o desastre é certo. Tá bom. Ok? Mas voltando à pergunta que eu fiz para você, o que você recomenda então para as pessoas que estão dando os primeiros passos em soluções audiovisuais, principalmente no segmento corporativo, né? O que você recomendaria então para as pessoas? Bom, as disciplinas, elas se juntaram em pouco tempo para formar um complexo só. O som e o vídeo se juntaram em 28, 29, quando o sistema deixou de ser mudo. Naquela época já existia acústica, e continua existindo. Esse é o terceiro ingrediente. Como eu falei, você não pode prescindir de energia, tem que estar junto, ou de infraestrutura. Num projeto corporativo, o visual, essa parte que eu mencionei, da arquitetura, do acabamento, isso é muito importante e se funde muito com a acústica. Para as pessoas que começam e que não têm o expertise de tudo isso, eu recomendo, primeiro, estudem muito, muito. Não importa, a pessoa não precisa ter nenhuma formação específica. O que ela precisa é se dedicar. Um autodidata nessa área, ele vai bem. Existem inúmeros cursos no Brasil e no exterior. No Brasil tem muitos cursos, e a maioria são cursos feitos por gente que passou pelo problema, então que pode oferecer condições. Então, estudar sem limites. E quem disser, eu não sei inglês, não posso estudar, não posso ler um livro, porque ler livro também é importante, existem centenas de livros de todos os títulos, é só entrar no Amazon, vai estudar inglês, estuda um pouquinho de inglês, e eu preciso dizer o seguinte, você pode não compreender o inglês, você pode ter dificuldade de se expressar, mas se souber isso de inglês, você consegue ler um livro. E se não conseguir, você compra o livro na versão e-book e o Google ou algum outro tradutor traduz para você. Mas vai, se esforça a ler. Essa é a primeira coisa. Mais importante do que isso é respeitar o cliente. Eu acho que um integrador
ele não deixa de ser um consultor. E o consultor que se preza não pode deixar o cliente gastar 1 centavo errado. Ele não pode fazer isso. Porque se ele deixar, o cliente vai dizer para ele, cara, você me deixou gastar o dinheiro onde eu não devia. O que ele vai dizer para os filhinhos quando ele chegar em casa? O papai não é um bom profissional, o papai escorregou, viajou na maionese. Não pode. Você tem que estar pensando nisso o tempo inteiro. E o dinheiro do cliente é para o consultor e para o integrador sagrado. E a solução tem que ser, eu não vou dizer perfeita, porque acho que é um pouco exagerado, mas ela tem que ser muito, muito, muito boa. E nem sempre uma solução muito boa é, vou comprar uma caixa da marca, fazendo aqui só um paralelozinho, uma Porsche, uma Ferrari. Não, ele pode ir com o Volkswagen ir bem. Aliás, a escolha da caixa se faz por parâmetro, não por grife. E dos outros produtos também. Então, às vezes, um mixer analógico de 12 canais é melhor para uma igrejinha do que qualquer outra coisa digital, que sem dúvida vai custar mais. Então, esse profissional ele tem que estudar muito, tem que se esforçar muito com isso para aprender e tem que se espelhar, se apoiar em outros profissionais e pedir ajuda. Não é nenhum demérito, pelo contrário, é um mérito, é um respeito ao cliente. Então, você não saber não é o problema. Agora, você não saber e achar que pode fazer sem poder, isso é problemático. São as linhas principais que eu recomendo para quem começa. Muito bom, tá dado o recado do Luiz, para as novas gerações aí de projetistas de soluções audiovisuais. E agora, Luiz, eu queria encerrar essa nossa conversa aqui, você dizendo que tem uma novidade aí que você vai anunciar para o mercado, né? E eu até vou aproveitar então para o nosso colega aqui vir trocar comigo aqui de posição, para você contar essa grande novidade aí. Muito bom, com todo prazer. Bom, Alexandre, você perguntou dessa questão da novidade. Eu não chamaria nem de novidade, mas um breaking news autêntico. Quase que um blockbuster da notícia. É basicamente o seguinte, nós sentimos que os integradores em começo de campanha, e mesmo alguns que já estão há alguns anos no mercado, padecem de algumas dificuldades técnicas, administrativas, comerciais e principalmente de campo. Coincidentemente, a Dealer, e está aqui o nosso querido Marçal, que a representa integralmente, tem mais ou menos esse feeling e há algum tempo ele procura uma solução para isso. Até que nós começamos a conversar e resolvemos, numa parceria, oferecer exatamente isso para os dealers, para os integradores que precisam desse serviço. E de quem que eu estou falando? Principalmente dos integradores mais novos que começaram com home theater, vieram de home theater, automação industrial, residencial, enfim, mas que não podem, não têm a pretensão, por exemplo, de fazer a sonorização e a parte de vídeo de uma arena esportiva, um campo de futebol, seja ele qual for, para 30, 40 ou 100 ou 120 mil pessoas, para um teatro municipal, seja ele onde for, de qualquer cidade, no Brasil ou fora do Brasil, um projeto de sala corporativa envolvendo 10, 12, 15, 20 salas, auditórios grandes, enfim, sem limite. Nós resolvemos fazer isso, a Dealer com uma participação fundamental, porque a Dealer já trabalha com integradores. E há muito tempo o Marçal vem sentindo essa falta. E agora nós resolvemos oferecer esse serviço, tanto na área comercial, para que o cliente possa atender, o integrador possa atender o seu cliente da maneira que nós consideramos adequada, para que ele possa fazer uma proposta com sentido consistente, como vai ser executado depois, com preço padrão Brasil, pé no chão, prestando um serviço de campo
profissional e barato, com vantagens para todos os envolvidos. A Dealer é uma peça fundamental nisso, e eu gostaria que o Marçal dissesse um pouquinho, porque ele tem, junto com os integradores, até muito mais experiência do que nós temos. Obrigado, Cisne. Olá, pessoal. Então, como alguns já conhecem aqui, a Dealer está agora, nesse ano, completando 21 anos, né, de trabalho, né, e desde 2015 nós começamos aí uns eventos, né, que foi o evento Dealer Tech Day, que muitos também aqui que estão nos ouvindo conhecem, e muitos integradores conhecem, e a gente percebeu nesses eventos que novos caras, novos nomes, novas carinhas apareceram, interessados nas soluções que a gente tinha para apresentar, e até então mais voltado ali para projeção e áudio profissional. Porém, no ano passado, né, por conta da Infocom, nós fizemos uma parceria, uma fusão, na verdade, com a empresa de Dubai, que é a Mindstack, e é uma empresa global, e a Mindstack é muito focada em soluções de visual, sala de controle, digital sign, inclusive é distribuidora da RTI, de automação corporativa e tanto residencial. E a gente percebeu que muitos desses integradores e revendedores ficaram muito interessados nessas soluções que nós mostramos, soluções inclusive de broadcast, soluções de vídeo profissional e streaming. E aí muitos deles ficaram interessados, mas tinham dificuldade em lidar com tanta novidade, tanto produto novo, tanta solução, mas ainda assim eles tinham um relacionamento com grandes clientes corporativos, grandes clientes educacionais e muitas vezes grandes igrejas, né? E aí a gente percebeu que precisava apoiar esses caras, ajudar esses caras para que eles se sentissem mais seguros de encarar um projeto de uma maior complexidade. Foi onde que eu conheci o Cisne, ele já conhecia há algum tempo, e num bate-papo aí nos eventos, nas feiras que a gente se encontra, nós dois tivemos essa percepção, já tínhamos percebido essa dificuldade do mercado, e surgiu a ideia dessa aliança da Dealer com a Digital, né? Para realmente conseguir ajudar e prestar o serviço que o Luiz já faz há muito tempo, vocês ouviram aí, e com qualidade, com conhecimento muito mais abrangente, conhecimento de campo, que é uma das áreas que o Cine gosta muito, né? E aí, além de tudo isso, né, a Dealer, por conta dessa fusão, dessa parceria, nós mudamos de escritório, ampliamos nossos escritórios, hoje nós vamos ter sala de treinamento para fazer treinamento junto com os fabricantes, para esses integradores, treinamentos e certificações, inclusive, né? Inclusive o Cisne pode ser uma das pessoas, né? Lá em breve a gente vai marcar uma reunião com alguns integradores para que ele consiga não só ter esse bate-papo, inclusive treinar e capacitar melhor para que eles tenham condição de visitar e sentir a dor do cliente e apresentar um projeto adequado ao bolso, à necessidade real do cliente. Então foi basicamente isso, né? O Dealer Tech Day trouxe essa galera e a gente percebeu isso e falamos, Cisne, e aí? A gente precisa resolver isso e juntamos a fome com a vontade de comer, como o Cisne disse, e estamos aí para tentar ajudar esse mercado. Vamos falar bastante disso agora na Infocom na próxima semana, né? Então acho que essa é um pouco aí dessa ideia do que está acontecendo aí com a nossa aliança Dealer mais Digital, e a gente está aqui da Dealer, já conhece o Cisne há bastante tempo, tem o maior respeito por ele, é o nosso guru aí, e a gente ficou muito feliz com poder colocar um cara como o Cisne para ajudar aquelas nossas revendas, aqueles nossos integradores que realmente precisam de um grande apoio. É isso. Eu gostaria só de complementar dizendo o seguinte: absolutamente nós não estamos pensando em prestar um serviço, não é essa a ideia. A ideia é fazer com que o integrador que sinta a necessidade dessas coisas que nós estamos oferecendo venha ter um vínculo com a gente para que, junto num processo de sinergia pura, a gente possa resolver os problemas do cliente dele. E ele possa almejar alguém que diz, não, só faço home theater, pode pensar no que quiser. Teatro Municipal da sua cidade, Teatro Municipal de São Paulo, tivemos lá. Teatro Municipal do Rio, tivemos lá. Cidade da Música, idem. Municipal de Barueri, Municipal de... Cansamos de fazer teatro. Então ele pode fazer o teatro que ele imaginar. Ele pode fazer o campo de futebol que ele imaginar. Ele pode pensar no cliente corporativo que ele imaginar. Nós atendemos por décadas o Bradesco, por décadas a Vale, empresas grandes, como atendemos clientes pequenininhos. Bom, para resumir, qualquer sonho imaginável é realizável daqui para frente. E a parte de treinamento que eu estou desde 1960 e pouquinhos, nós vamos colocar à disposição dessa gente também.
Legal, legal. Acho que isso é bastante importante. Eu acho que é um projeto que vai dar muito certo. E na próxima semana, tanto o Cisne como a Dealer, nós vamos estar no stand da Infocom. O Cisne vai estar lá dando palestra. Nós vamos ter lá um bate-papo. Então, qualquer um de vocês que tiver algum interesse, um bate-papo, procura pela Dealer lá no stand. Eu sou o Marçal. O Cisne também vai estar por lá. Eu acho que vai ter uma chance da gente fazer esse bate-papo até mais pessoalmente ali. E é legal. Eu acho que tem tudo para dar certo. Fico muito contente com essa aliança. E é isso aí, Cisne. Repete só a última frase. Tá difícil, né? Mas os caras ajudaram pra caramba, né? Game over, vai. Então,